do vídeo. Vamos lá. Vamos para o tópico 1, análise de viabilidade e interdependências. Existe alguma interferência ou independência de outro serviço? Aí tem aqui a explicação. Verifica se há necessidade de finalizar etapas anteriores ou se existem bloqueios físicos ou técnicos para início do serviço. Aí você vai botar não há, não, sim, essas carências sinceramente eu não entendo. E o comentário referente à pergunta que foi feita. E o arquivo de análise, beleza? Colocado aqui, pode ser imagem, um arquivo qualquer, Excel, tarará. Prazo disponível para execução. Garante que há tempo suficiente no planejamento sem comprometer outras frentes de trabalho. Isso aí, juntamente com o setor de planejamento, é feito. Beleza? Entendam, isso daqui não se correlaciona com o obra-prima. Isso aqui é análise pré. Antes de a gente lançar os pedidos, antes de executar o serviço, análise pré, tá bom? Dependência de aprovação de projetos. Impede que o serviço comece antes da liberação técnica necessária, evitando retrabalho. Se está dependendo de alguma coisa de projeto e tal, faça os comentários, tararará. Sim ou não, ok? Vamos lá. Vamos para os escopos e projetos. Projeto executivo compatibilizado. Garante que o projeto está atualizado e integrado com todas as disciplinas, elétrica, hidráulica, etc. Vamos dar o exemplo do auditório. O auditório, vão ter modificações no escopo do projeto, só que temos interdependências. Por quê? Porque a gente tem elétrica, hidráulica, ela vai passar por baixo, por cima. Foi estudado, foi feita análise em relação a isso, sim ou não? O arquivo a ser colocado e tarará. Escopo claro e documentado. Define exatamente o que será executado para evitar dúvidas ou desvio de escopo. Você saberia exatamente o que vai ser executado. Memorial e especificações validadas. Confirma os parâmetros técnicos se estão corretos e aprovados. O que é isso? Obviamente, se a gente vai executar um serviço, a gente tem que saber se o memorial de cálculo é fidedigno com a execução atual. Medições em loco, cálculos, enfim, tem que ser feitos. E se for aditivo, tem que ser atualizado o memorial de cálculo e compatibilizado e enviado para o setor de planejamento e o escritório, beleza? Vamos lá. Aí vamos lá para a parte de quantitativos e orçamento. Quantitativos validados. Evita extrapolação não prevista durante a execução. Vocês vão ter que fazer toda a análise de quantitativos. É como a gente estava aqui na página memorial. O memorial de cálculo é praticamente o complemento disso. Tem que estar bem claro para o escritório os quantitativos se vão estar coerentes com a realidade de orçamento, tá bom? Para não acontecer, no decorrer do serviço, a gente está pedindo mais e mais e mais e só depois descobrir o que é aditivo e o que não é. Quando a gente já estiver extrapolando, porque o bom entendimento é que a gente, quando vai iniciar o serviço, a gente tem que já encostar todo o material necessário, sendo aditivo ou não, mas para isso tem que estar claro para o custo para o escritório. Comparação com o orçamento base. Identifica se há diferenças relevantes que precisam ser tratadas entre orçamento e o in loco, beleza? Memorial de cálculo, projeto, tarará. Registro de variações. Documenta e justifica ajustes nos quantitativos. Para você ter aditivos de quantitativos de serviços novos, tarará, tem que ser justificado. Só tem que entender por que vocês decidiram aditivar isso daqui. Vou dar um exemplo lá da impermeabilização lá da calha. Na minha visão, a manta aluminizada era para ser instalada daquela forma lá. Toda calha, em toda obra que eu vejo, é a manta aluminizada. E a gente decidiu ir por outra análise. Eu preciso receber, o planejamento precisa receber para me passar isso antes de vocês modificarem ou não. Custo total do serviço estimado. Permite avaliar o impacto financeiro real do serviço. Vocês têm que ter uma análise macro de quanto esse serviço vai nos custar, tá bom? Para saber qual o custo que temos versus o que temos em orçamento. Diferença entre o custo previsto e o custo real. O que a gente está prevendo
e o que vai ser realmente o necessário. É o mais do mesmo, tá bom? O impacto no orçamento global. Analisa o efeito do serviço no custo da obra. Qual é o impacto global desse serviço? 5, 10, 15, 20%, 15 mil reais, 20 mil reais, de 14 milhões é 100 mil reais, de 14 milhões do serviço da obra é 200 mil reais, e o percentual, beleza? Margem de lucro garantida. Garante que o serviço é viável economicamente. Eu quero saber a margem de lucro que a gente vai ter nesse serviço, beleza? Vamos para outro módulo. 4. Insumos e aditivos. Antes de iniciar o serviço, o escritório precisa receber a lista completa de insumos necessários para aquele serviço. Então tem que ter um estudo prévio. Tudo que vai ser utilizado naquela execução em si, para não faltar material e não acontecer atrasos e retrabalhos, ou então extrapolar quantitativos depois ser descoberto somente depois que a gente já comprou 3 vezes mais do que necessário. Beleza? Identificação de insumos ativados. Permite controlar os aditivos usados e o porquê. Se foi aditivado, o porquê foi aditivado, tá bom? E o controle dele. O escritório não está recebendo esse controle aditivo. Ele não tem em mãos hoje o controle, tudo que foi aditivado no serviço. O controle que vocês têm. O escritório precisa ter isso sempre, ainda mais quando for iniciar um serviço novo. Memorial de cálculo aprovado. Assegura proporções corretas com base técnica. A mesma coisa. Tem algumas coisas que a gente vai ajustar aqui que está repetitivo. Tá bom? Memorial de cálculo aprovado. Tem que ter um memorial de cálculo do que vai ser feito, se está aprovado pela equipe técnica, pelo planejamento, se está tudo ok. Beleza? Disponibilidade de insumos aditivados. Garante que os insumos estejam disponíveis antes da execução. Todos os insumos necessários para o serviço têm que estar lá no local. E o prazo de entrega dos insumos. Antes de iniciar o serviço, vocês têm que saber o prazo de entrega, para não faltar material. Ok? Compatibilidade com a composição do serviço. Previne estouro causado por insumos mais caros. Vocês têm que analisar as composições do serviço, tá bom? Não somente um insumo em si. Mão de obra e equipamentos. Número de trabalhadores definido para analisar o planejamento de produtividade. Você vai iniciar um serviço, você tem que saber o número de trabalhadores que serão empregados nesse serviço e definir o prazo de execução dele com base nos dados que vocês têm de produtividade. Ferramentas e equipamentos disponíveis. Garante que o serviço será executado com as ferramentas adequadas e toda a ferramentaria necessária está lá em campo. Vou dar um exemplo. Se a gente fosse fazer o castelo d'água hoje, começar segunda-feira, eu não teria toda a ferramentaria necessária para fazer a base, porque falta a contenção, falta a bomba de sucção, para se chover e tarará. Mas a gente vai terceirizar o serviço. Beleza? Entendeu? Ok. Data de início e duração previstas. Controla o planejamento e evita conflitos com outros serviços. Tem que ter a data de início e duração prevista. Para o planejamento já ver outros serviços que vão entrar em seguida. E se esses outros serviços que vão entrar em seguida, já está tudo preparado para ele acontecer. Definir margem para atrasos. Vocês têm que ter uma margem para que se der errado alguma coisa. Chuva, algum problema, falta de mão de obra. Tem que ter essa definição de margem de atraso, tá bom? Interferências com outras frentes. Vocês têm que saber tudo desse serviço, o que ele vai ser necessário e as outras frentes que com certeza são frentes que são executadas em paralelo com elas. A gente não precisa necessariamente terminar uma coisa para fazer outra. Tem certas coisas que a gente consegue fazer ao mesmo tempo. 3 frentes de serviços que podem ser feitos ao mesmo tempo. E reunião de alinhamento realizada. Reunião que garante que todos sabem o que será feito. Planejamento, escritório e equipe técnica em campo. Beleza? Documentos protocolados. Registro oficial para a diretoria e fiscalização para a prefeitura. Tudo que você for fazer fora do escopo do orçamento, a mais, ou de modificar, tem que estar para conhecimento da diretoria, registrado e fiscalização da prefeitura. Se anexa aqui direitinho, tá, beleza? Que leva a na obra-prima, mas com documento aqui, ok? Controle de qualidade, PES mais FZS. O que é isso? Todo serviço com grau de relevância, a gente vai ter um PES definido, tá bom? E vai colocar qual vai ser o PES, vai ser definido para esse serviço, que eu já tenho aqui pronto. E o FVS definido também da mesma forma, e se segue ele, ok?
Serviço formalmente autorizado pelo escritório, autorizando o início desse serviço, tá bom? Ok? Planejamento e abastecimento de insumos. Evita a falta ou excesso de materiais no canteiro durante o decorrer do serviço. A gente já tem um ponto desse aqui, então a gente vai dar uma melhorada. Armazenamento disponível. Garante que o material tenha onde ser estocado com segurança. Vou dar um exemplo de outra coisa. A gente vai comprar 800 metros de revestimento para iniciar o serviço do SAG. Onde esse material vai ser estocado? Onde ele vai ser colocado? Como vai ser colocado? Temos espaço ou ele vai ser colocado ao sol e chuva? Ou vai ser num canto confinado com segurança? Entenderam? E análise final de liberação. Todos os pontos acima foram checados e aprovados. Isso aqui é o setor de planejamento que vai dar o parecer. Está pronto para execução. E potencial de otimização avaliado. A busca, ganho de produtividade ou redução de custo com valores finais de custo da empresa para execução do serviço em medição total. É o custo que vai ter em relação ao serviço, o custo do serviço para a empresa, que esse serviço vai ter, previamente analisado, e quanto a gente vai medir. Então a gente vamos gastar 100 mil e vamos medir 300. Nisso daí, desses 100 mil que a gente vai gastar, 30 mil de mão de obra, e o restante é com material. Isso é uma análise prévia. E pronto, pessoal. Foram preenchidos, colocados os arquivos aqui, comentados. Setor de planejamento vai dar o ok. Eu vou receber só no final e eu vou autorizar, tá bom? O início do serviço. Lembrando, serviços de alto grau de relevância. Quando iniciarmos o revestimento do site, isso vai acontecer. Revestimento da parede do site, isso vai acontecer. Todos esses serviços de alto grau de relevância, a gente vai ter que ter análise. Quando botar os ar-condicionados nos blocos menores, serviços de alto grau de relevância, a gente vai ter que ter essa análise. Enfim, o Paulo vai apontar onde ele precisa de informações claras, tá bom?